Brasil, fim do século XIX. Enquanto muitos ainda carregavam as marcas da escravidão, um menino negro nascia na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Seu nome, Nilo Peçanha. Filho de origem humilde, em uma época onde homens negros quase nunca podiam sonhar com poder. As ruas ainda lembravam o império, a pobreza separava vidas e o preconceito caminhava escondido dentro dos salões da elite. Mas Nilo carregava algo diferente: conhecimento, coragem e sede de transformação. Enquanto muitos tentavam apagar a origem do seu sangue, ele atravessava bibliotecas, leis e discursos até entrar na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Um homem negro estudando entre filhos da elite, em um Brasil que ainda aprendia o significado da liberdade. Os anos passaram, o império caiu, a república nasceu, e aquele menino de Campos subiu degrau por degrau: deputado, senador, governador, vice-presidente, até que o destino mudou a história. 1909, o presidente Afonso Pena morria e o Brasil via pela primeira vez um homem negro assumir o poder: Nilo Peçanha, presidente da república. Enquanto muitos tentavam esconder sua origem nas fotografias, seu nome atravessava o país. Ele criou escolas técnicas, abriu caminhos para trabalhadores e acreditava que educação era a arma contra a desigualdade. E muitos anos depois, em outra geração, outro homem negro olhava para essa história em silêncio: meu pai, filho de mãe negra e descendente de portugueses pelo lado do pai, carregando no próprio sangue as marcas da mistura brasileira. Naquela época, estudar não era fácil, a vida era dura, o preconceito existia e oportunidades quase nunca chegavam para quem vinha de baixo. Mas quando ele descobriu a história de Nilo Peçanha, algo mudou dentro dele, porque pela primeira vez ele via alguém parecido com ele, chegando onde diziam ser impossível. E aquilo virou inspiração. Mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo ouvindo que não conseguiria, ele nunca desistiu dos estudos, porque entendia que conhecimento podia quebrar correntes invisíveis, assim como o Nilo tentou mostrar ao Brasil. Enquanto muitos desistiam no caminho, meu pai continuava com coragem, disciplina e dignidade. E eu também segui o mesmo caminho. Sempre acreditei que o estudo abre portas da mente, te deixa independente, te faz enxergar além das correntes invisíveis que a sociedade tenta impor. Então eu também fui estudar, também enfrentei dificuldades, também ouvi pessoas dizendo que não valeria a pena, mas eu estourei a bolha, não deixei a continuidade da história da família parar. Porque conhecimento, quando atravessa gerações, vira legado. E minha filha também deu continuidade aos estudos, conquistou espaço, alcançou cargos seletivos na sociedade, mostrando que o impossível nunca foi o limite da nossa história. E agora, em 2026, o DNA continua. Meu neto cresce estudando, preparando a continuidade dessa caminhada, como se cada geração carregasse uma chama acesa dentro da mente. A bolha estourou
E a caixa de Pandora nunca mais se fechou. Porque aqui a preguiça nunca existiu. Existiu luta, disciplina, resistência e vontade de vencer. De Nilo Peçanha, o meu pai, do meu pai até mim, de mim para minha filha e agora para meu neto. A história continua, porque educação nunca foi apenas diploma. Foi sobrevivência, foi liberdade, foi independência e foi a arma silenciosa que transformou nossa geração.